Então, vamos começar essa segunda parte da aula. Como eu disse, o importante nessa parte de foliações, o que a gente vê, né, com a definição, com a outra definição de foliações, o que a gente vê bem claramente é a transversalidade, a orientabilidade transversal. Lembra que quando eu disse que você podia definir por submersões, a foliação, por submersões locais, isso era como estudar a estrutura transversal da foliação, né? Porque a submersão é dada justamente por uma transversal às folhas, localmente. Então, se a gente começa com uma foliação, mas dada por aplicações extinguidas, né? Que eram submersões, ou seja, F, uma foliação definida por aplicações extinguidas, né? Lembre que o I são abertos que cobrem a variedade e FI são submersões, né? Definida por aplicações distinguidas e as placas são dadas pelos níveis de FI. Pelos componentes conexos dos níveis. Então, eu posso tentar estudar o que significa orientabilidade através dessas aplicações distinguidas, né? Porque lembra que elas são difeomorfismos de abertos. Lembra como é que era, né? Você tem aqui um aberto UI, você tem a aplicação distinguida para um aberto de RS, você tem outro aberto. Esse RS é como se fosse ele define a natureza transversal da minha foliação. Então, eu tenho aqui um mapa de transição, né? Que é aqui, que é G e J, né? Então, eu tenho a seguinte propriedade: FI, G e J, composto com FJ. G e J é um mapa que vai de um aberto de RS para um aberto de RS, e ele, como um difeomorfismo, ele pode ou não preservar a orientação natural de RS, né? Então, eu vou dizer que o sistema de aplicações distinguidas é coerente quando esses mapas preservam, tá? Então, eu tenho aqui a foliação dada pelos pares, eu vou chamar de só as submersões, D é chamado esse aqui um sistema de aplicações distinguidas, tá? Distinguidas. Então, eu vou dizer que D é coerente quando os G e J mantêm a orientação, né, de RS. Tá? Se lembra, quando um difeomorfismo preserva a orientação canônica, né, ou preserva uma orientação, quando o determinante da derivada GJ em P é positivo para todo P no aberto, no aberto correspondente, né? O aberto correspondente aqui é FJ de U interseção J, eu acho. É isso. Isso, dizer que essa aplicação tem determinante positivo é a mesma coisa que dizer que ela leva a base canônica de RS numa base com a mesma orientação, né? Porque isso aqui equivale, né? Equivalentemente,
você tem a base canônica de RS, você tem a base dada pela imagem da derivada do GJ, né? Você tem aqui a derivada GJ em P aplicado no vetor E1, a derivada em GJ em P aplicado no vetor ES, e a matriz de mudança de base de uma base da base canônica para outra base é a matriz diferencial na base canônica, né? Ou seja, a matriz jacobiana da GJ. Quando ela tem determinante positivo, significa que a matriz de mudança de base é positiva, portanto, as duas bases são equivalentes ou definem a mesma orientação. Tá bom? Então, dizer que o sistema é coerente significa que, na direção transversa, a mudança, né, preserva a orientação. Tá bom? Tem derivada com determinante positivo. Então, como vocês poderiam esperar, né, uma foliação é transversalmente orientável se somente se possui um sistema de coordenadas, um sistema distinguido, né, um sistema de aplicações distinguidas coerente. Ou seja, se você pode definir a foliação por subimersões, sempre que você for de um aberto para o outro, a mudança de coordenadas na direção transversa preserva a orientação canônica de RS. Tá bom? E a prova é ver quais são as definições, né? Porque se a foliação, por exemplo, se possui um sistema de coordenadas, um sistema de aplicações distinguidas coerente, você pode definir uma distribuição transversa, né? Em cada aberto, simplesmente você pega as direções na direção transversa, as folhas são os níveis, né, das submersões. Você pode definir uma distribuição transversa, tá? E nas interseções, o que te diz como muda essa distribuição transversa de um aberto para o outro é exatamente o GIJ, a derivada do GIJ. Tá? Portanto, se ele tem determinante da derivada positivo, isso significa que nas interseções as orientações são as mesmas e, portanto, a foliação é transversalmente orientável. Então, isso aqui eu vou deixar como exercício. Você completar os detalhes aqui. Eu acho que é bem instrutivo para você fixar bem os conceitos. Tá? Esse exercício é bem importante, esse aqui. Está feito no livro, mas meu conselho é você tentar fazer pelas definições. Tá? Primeiro tenta fazer. Eu acho que todas essas construções são naturais, tudo é o que tem que ser. Tá? Lembra que quando é sob imersão, você pode, diminuindo os abertos, supor que tem a forma local das subimersões, né? Então, a distribuição transversa é bem natural de definir. Tá? E lembra que a orientabilidade transversal de uma distribuição não depende da distribuição transversa que você pegar. Né? Então, quando você diz que a foliação é transversalmente orientável, isso significa que toda a distribuição transversal é orientável. Tá? Então, vou deixar isso como exercício. Na discussão, depois, eu vou falar do caso complexo, que acontece quando a foliação é complexa. Tá? Mas aqui, no caso real, você já vê que se a foliação é definida pelas subimersões, como sempre tem uma maneira direta de você saber se ela é ou não é transversalmente orientável. Né? Tem um significado geométrico. Tá bom? Sempre que você define uma foliação por subimensões, você tem as subimensões e você tem as aplicações de compatibilidade, que são os GIJ. Né? Então, esses aqui já dizem
se a foliação é ou não é transversalmente orientada. Então, agora vamos passar para o próximo capítulo e estudar um pouco da topologia das folhas. Então, lembra que o espaço de folhas, né, quando você quocienta pela foliação, como é que era isso? Vou lembrar aqui. Você definiu uma relação de equivalência, né? Você tem uma foliação. Na variedade M, você tem uma relação de equivalência. Se somente se elas estão na mesma folha, né? Ou equivalentemente, existe um caminho de placas que começa num ponto e termina em outro, né? Se somente se x e y estão na mesma folha. É a mesma relação de equivalência do caminho de placas, tá? Estão na mesma folha. Tá bom? Então, com isso, você pode definir um quociente, né? O espaço quociente pela relação de equivalência é denotado como M quocientado por F. Essa aqui é a definição. E isso aqui é chamado espaço de folhas. Cada classe de equivalência nesse quociente é uma folha por definição. Ok? E essa é a mesma definição, é a mesma relação que aquela do caminho de placas. Você vai de x a y por um caminho de placas. É exatamente a mesma definição. Agora, esse espaço de folhas, ele pode ter uma topologia bem complicada, né? Ele pode ser, como já vimos, não Hausdorff, por exemplo. Tá? Mas você pode induzir uma topologia, sempre. Né? Você tem uma aplicação quociente, leva um ponto na folha que passa por ele, né? E isso induz no espaço de folhas uma topologia, que é a topologia quociente. Quociente, tá? Que é simplesmente a topologia que faz com que esse mapa seja contínuo. Tá bom? E mesmo que essa quociente não seja Hausdorff, a gente pode estudar algumas propriedades dessa aplicação. Tá? Seria entre uma variedade e um espaço topológico, em princípio. Tá bom? E para isso precisamos da definição de saturação. O que significa saturação? Saturação significa você começar com um conjunto e você saturar pela foliação. Você pega tudo o que você pega todas as folhas que passam por aquele conjunto. Tipo, você tem um conjunto, você vem com a foliação e leva tudo. Tá? Então, o saturado de A, geralmente denotado como FA, F de A. Vou fazer aqui de preto. É o conjunto de todos os pontos que estão em alguma folha que passa por A, ou seja, que estão relacionados com algum elemento de A. Tá bom? Isso é a mesma coisa que você tem seu conjunto, você projeta ele, então você pega essa projeção, seria o conjunto no espaço de folhas, né? Seriam todas essas folhas que têm algum ponto dentro do teu conjunto, tá bom? E aí você traz de volta, né? Então você pega em M o conjunto de todas essas folhas, tá? Isso aqui é a mesma coisa que a união de fx com x em A, onde fx denota a folha que passa por x. Por x.
Tá? Se eu for fazer um desenho, seria mais ou menos assim. Você tem aqui a folheação. Você tem um conjunto qualquer. E o saturado é você pegar, leva tudo. Pela folheação. Tudo que corta em A, você considera toda a folha. Satura o conjunto pela folheação. Tá bom? E o interessante, não é tão difícil de mostrar, é que se você começa com um conjunto aberto, o saturado desse conjunto é aberto. Então, se A é aberto, então o seu saturado é aberto. Isso equivale a dizer o seguinte, equivalentemente, isso equivale a dizer que a aplicação π, que vai de M em M sobre F, é uma aplicação aberta. Tá bom? Por quê? Por que seria uma aplicação aberta? Se você ser uma aplicação aberta quer dizer que se você começa com um conjunto aberto, a imagem é aberta, certo? Então, se você começa com um conjunto aberto em M, a imagem tem que ser aberta no quociente. Mas ser aberto no quociente quer dizer que a pré-imagem é aberta em M. Né? Então, que essa aplicação π seja aberta significa que a pré-imagem da imagem de tudo aberto é um aberto. A pré-imagem da imagem é exatamente saturada. Tá bom? Então, esse teorema diz que esse mapa, o que está dizendo que esse mapa quociente é um mapa aberto. Leva abertos e inabertos. Tá? E a prova não é difícil, né? Você pega um conjunto qualquer, vou fazer só no desenho mesmo, pega um conjunto qualquer, vamos supor que ele é aberto, tá? E eu vou mostrar que o saturado desse conjunto é aberto, tá bom? Então, quando eu digo saturado, lembra que significa que eu estou considerando todas as folhas que cortam esse conjunto, tá? Então, eu quero mostrar que todo elemento, se eu pegar um elemento nesse saturado, existe uma pequena vizinhança que ainda está no saturado. Então, eu vou pegar um elemento no saturado. Então, vou pegar aqui P, que está no saturado de A. Ele não está necessariamente em A. Ele está no saturado. Estar no saturado significa que existe uma folha que passa por P e que ao mesmo tempo corta A. Da foliação. L. Tá bom? Tá certo? Eu gostaria de mostrar que uma vizinhança de P ainda está no saturado. Mas, bom, eu tenho aqui um ponto Q, com certeza, em A, tá? E eu tenho um caminho de placas, né? Que que liga P com Q. Tá bom? Então, eu posso cobrir a minha variedade por cartas folheadas, né? Aqui, essa aqui é uma carta folheada. Essa aqui também. Todas são cartas folheadas. Tá certo? Mas, como, então, essa carta aqui, primeira carta, é igual a um produto, né? É difomorfo um produto, tá? Eu sei que A é um aberto, então aqui eu posso pegar um pequeno pedacinho, um pequeno quadrado que esteja ainda contido em A, tá certo? Esse quadrado corresponde aqui a um pequeno quadrado, um pequeno conjunto, tá bom?
pequeno conjunto, não necessariamente assim. Mas, bom, eu posso pegar para que seja exatamente assim, né? Quadradinho assim. Posso pegar um quadradinho bem pequenininho, tal que o correspondente quadradinho ao redor de Q seja contido em A. Tá bom? Porque eu sei que Q é um ponto interior de A. Tá? E eu sei que a projeção, a segunda projeção aqui, a projeção natural, é um mapa aberto. Isso aí eu sei. Né? Ou seja, se eu projeto esse quadradinho aqui, isso me dá um aberto. Tá? Portanto, se eu trago, eu vou ter um aberto aqui. Em outras palavras, se eu saturo esse conjunto aqui em cima, tudo isso está contido em A. Tá certo? Ou seja, estou dizendo, se eu tenho uma pequena vizinhança de um ponto, então, na hora de saturar essa pequena vizinhança, na carta folhada, todo o saturado está contido. Aqui o meu desenho parece que está saindo de A, mas de fato não deveria sair. Não, pode sair, tudo bem, mas está no saturado, né? Está contido no saturado de A. Pode sair sim, porque isso aqui é a carta folhada, né? Essa carta aqui é a carta folhada e essa aqui é a vizinhança dentro de A. A carta folhada pode sair de A, não tem problema. Mas certamente esse pequeno saturado aqui verde, ele está no saturado de A, porque ele é o saturado dessa vizinhança que está contida em A. Tá? Então, eu estou dizendo assim, se eu tenho uma pequena vizinhança e eu saturo na carta folhada, todo esse saturado está no saturado de A. Tá? Então, agora eu faço isso com esse pequeno pedaço aqui, que está na interseção, é um pequeno pedaço. Eu posso saturar dentro da segunda carta folhada e ainda estar no saturado de A. Né? E aí eu continuo, vou fazendo isso até conseguir uma pequena vizinhança aqui dentro do saturado de A. Tá bom? Então, o saturado é aberto. Tá? Isso seria a prova, claro que tem que fazer os detalhes, né? Vocês podem encontrar os detalhes no livro. Ou pode sentar e fazer também. Tá? O que é interessante é que esse mapa não é fechado. Esse mapa não é fechado. Por que não é fechado? Vocês têm que pensar um exemplo. Por que não seria fechado? É bom você pensar no exemplo, porque ele ajuda a entender essas saturações. Mas ele não é fechado. Pode pensar naqueles exemplos do início de, do cilindro e dos paraboloides, por exemplo. Você tenta justificar isso, porque não é fechado. Se o mapa fosse fechado, então toda a folha seria fechada. Isso em geral não é verdade, né? Por exemplo, a foliação de Hebb, as folhas não são fechadas, elas se acumulam no toro. Né? Mas se o mapa projeção é fechado, então toda a folha é fechada, claro, porque porque uma folha, se eu pego um ponto na variedade, né, π de x seria a folha passando por esse ponto, seria o, seria o ponto que corresponde no quociente à folha que passa por x, e π a menos 1 seria o conjunto de todos os pontos dessa folha. Ou seja, isso aqui é igual a folha passando por x. Né? Então, se π fosse fechada, um ponto é fechado, né? A imagem dele é fechado, a pré-imagem de um fechado seria fechado, então essa folha seria um conjunto fechado em I. Tá? Então, quando a projeção é fechada, toda a folha é fechada. Tá?
Mas isso não é suficiente. Você ter que toda a folha é fechada, não é suficiente para que a projeção seja fechada. Tá? Isso aqui não é suficiente. Essa condição não é suficiente. Vocês lembram aquela foliação, aquele exemplo da primeira aula? É que é esse aqui. Esse exemplo. Isso, né? Aqui toda a folha é fechada, mas a aplicação consciente não é fechada, tá? Eu deixo para vocês pensarem, senão a gente pode discutir também. E um conjunto é invariante, um conjunto vai ser invariante quando ele não muda por saturação. O conjunto é F invariante quando o saturado do conjunto, o saturado de um conjunto sempre contém um conjunto, o próprio conjunto, né? Mas quando ele é o próprio conjunto. Ou seja, você satura e você não ganha nada. Isso quer dizer que ele é invariante. Em outras palavras, para cada ponto de a folha inteira da foliação por esse ponto está contida em A. Ou seja, x em A implica que a folha fx, né, está contida em A. Tá bom? Teorema. Se um conjunto é invariante, então o interior dele, eu noto assim, o fecho e o complementar. E o bordo dele são F invariantes. Tá? Ou seja, se eu pego um ponto interior, então a folha toda está dentro do interior. Se eu pego um ponto do bordo de A, então a folha toda está dentro da fronteira de A. Como provar isso? Bom, primeiro, né? Vou mostrar que o interior é invariante. Vou mostrar que o interior é invariante. Então, eu quero mostrar que F do interior é igual ao interior, né? Que o saturado do interior é o próprio interior. Então, eu sei que isso aqui é um aberto. Porque π eu já mostrei que é aberto. Tá bom? Portanto, isso aqui é um aberto. Isso aqui é o saturado, né? Isso aqui é aberto. Tá bom? Agora, o saturado do interior sempre contém um interior. Tá certo? O saturado de um conjunto sempre é mais do que o conjunto, né? O interior de A sempre está contido no saturado do interior de A.
O saturado é você pegar o conjunto e saturar, folhear, pegar todas essas folhas. Tá bom? Agora, o saturado do interior está contido no saturado de A. Né? Se eu pego uma folha que passa por um ponto do interior, é claro que essa folha passa por A, porque o ponto do interior é um ponto de A. E o saturado de A é A, porque A é invariante. Certo? Então, o saturado do interior, esse conjunto aqui, é um conjunto aberto de A que contém um interior. Tem que ser o próprio interior, né? O interior, como é que é? O interior é maior aberto contido em A, né? Então, isso prova que o saturado do interior é o próprio interior. O fecho você faz por complemento, né? O fecho você faz por complementar. Deixa eu ver. Essa aqui é a primeira, segunda. Você tem que A invariante. Então, isso significa que complementar dele é invariante. Por quê? Porque se você pegar, se você tem um ponto no complementar e você pega a folha que passa por esse ponto, essa folha tem que permanecer no complementar. Se ele sair do complementar, quer dizer que ele entrou em A. Mas como A é invariante, se ele entra em A, toda ela tem que estar em A. Então ele não poderia começar no complementar. Tá bom? Então, se tudo que está em A fica dentro de A, significa que tudo que está no complementar, quando você pega as folhas, quando você satura, isso continua dentro do complementar. Então, o complementar é invariante. Então, o interior do complementar é invariante. É invariante. Mas se o interior do complementar eu fecho, o complementar do fecho. Né? Portanto, pego o complementar de novo. Significa que eu fecho. É invariante. E a terceira também é simples, né? Você pega o fecho menos o interior, o fecho invariante, o interior invariante, então complementar é invariante. Tá? Quando você pega uma folha no bordo, ela não pode sair, não pode ficar no interior do complemento, e também não pode ficar no interior do próprio A, porque senão ela sempre ficaria lá. Tá? Então, se uma folha corta o bordo, ela está no bordo o tempo inteiro. Tá bom? Então, essa seria a prova. E na próxima semana vamos começar a estudar a estrutura transversal mesmo. Vamos começar a estudar um pouquinho do conceito de holonomia. Tá? Não muito, mas vamos começar um pouquinho com o conceito de holonomia. Seções transversas, como as folhas passam por uma seção transversa. Tá bom? Então, deixa eu parar aqui.